Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E depois, né, de 3 semaninhas aí de folga aí do canal por conta do fim do ano, né, por conta do árduo trabalho que fizemos, né, sem crescer muito, né, salto alto, que nós fizemos em 2021. O canal está, digamos assim, de volta, né, trazendo aqui os debates aqui importantes, né, que precisam ser feitos frente a esse período de crise econômica, crise política que o Brasil, mas também que o mundo está vivendo, né? Então, né, continuando a nossa programação, né, no mesmo esquema do ano passado, espero aí que vocês, né, estejam bem aí, que tiveram boas, né, que tiveram bons momentos aí nesse final de ano, né? Então, assim, sem muita demora, então, né, eu estou aqui com o Atenágoras, ele que é da CESP com Lutas. Vamos aí conversar um pouco mais sobre política sindical, né, sindicalismo no Brasil, perspectiva aí para 2022. Então, tudo bem, Atenágoras? Né? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Atenágoras, eu de origem sou diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belém do Pará e estou aqui pelo Sudeste cumprindo aí a tarefa na Secretaria Executiva Nacional da nossa central, a CSP Conlutas, que é uma central sindical e popular, ou seja, uma central que além de sindicatos acolhe movimentos populares, urbanos, rurais, camponeses, movimentos de luta contra as opressões, juventude e etc. Obrigado pelo espaço, boa tarde a todos. Maravilha, então aí, Atenágoras. Atenágoras, eu queria que você começasse um pouquinho contando um pouco aí da história da CSP com Lutas e que você já me respondesse a seguinte pergunta: por que que a CSP com Lutas merece existir, na sua opinião? Olha, a CSP com Lutas, ela é um embrião de organização surgida no Brasil há uma década e meia, aproximadamente, a partir de uma experiência que teve a ver especificamente com a ascensão do governo do PT ao poder, e que já naquele período, o que vinha de antes se expressando se aprofundou, que foi uma perda da independência e da autonomia dos sindicatos, das centrais sindicais, frente aos governos de plantão. Então, isso resultou que já no primeiro mandato do PT houve uma reforma da Previdência que atacou duramente o funcionalismo público federal. E em torno a essa luta contra a reforma que o Lula impôs na época, vários sindicatos se enfrentaram com o governo e acabaram por se chocar também com as direções da Central Única dos Trabalhadores à época, central a qual a gente reivindica assim com muito orgulho todo o seu histórico, a sua natureza, o seu surgimento, mas essa perda da independência de classe fez com que surgisse, ou seja, se deslocasse dezenas de entidades sindicais naquele momento e que lançaram uma coordenação nacional de lutas e que a posteriori se transformou no que hoje é a CSP Comutas, uma central sindical e popular que abarca centenas de sindicatos e movimentos sociais do país inteiro. Por fim, não creio tampouco que é o caso de merecer existir, mas de ter a necessidade de existir. Então, eu acho que há um questionamento mundial do sistema com o qual a gente vive, o grau de submissão a que as novas gerações estão submetidas à precarização do trabalho, e no meio dessa, digamos assim, desse tabuleiro no marco do sistema capitalista e das relações de trabalho, o conflito e o lucro e a patronal e a dureza dos governos e tal, fomentar, ter e estimular instrumentos que organizem, ferramentas de luta que organizem para a luta direta, para a formação política, para a ação,
por uma perspectiva de superação da sociedade, nós achamos que é uma necessidade. E, nesse sentido, no limite das nossas forças, a gente tem bastante, digamos assim, orgulho de estar aqui pelo Brasil, fomentando esse ponto de referência que é a nossa central, a CSP Conlutas. Maravilha. Você cita aqui, né, a questão da CUT, né? Como que se evita, na sua opinião, a burocratização dos sindicatos? Isso, né, é algo exclusivo da CUT? Pode acontecer, por exemplo, com a Conlutas, né? Como evitar com que os sindicatos, com as centrais sindicais se burocratizem? Eu não creio que é um problema que deve ser vigiado, combatido e superado só na CUT, só na Força, só na nova central sindical, na CTB. É um problema que deve ser cuidado, vigiado e combatido no interior da CSP Conlutas e de toda e qualquer outra organização do movimento da classe trabalhadora brasileira. Veja que em sendo os sindicatos uma conquista histórica da luta de classe, ou seja, a capacidade de organizar os sindicatos há séculos atrás para defender as mínimas condições de trabalho e de direitos, se isso resultou, décadas depois, numa conquista do reconhecimento do direito à livre sindicalização e organização, por outro, o próprio sistema tratou e ainda trata de incorporar, de cooptar, de tolir, de submeter essas ferramentas de luta aos interesses da patronal e dos governos de plantão. E é nesse interregno aí que operam os mecanismos que podem cada vez mais distanciar um dirigente, seja ele de um centro acadêmico, ou seja ele de um sindicato ou de uma central sindical, da vida e da pauta real daqueles que ele ou ela representa. Então, o combate permanente a esse distanciamento, a possibilidade de privilégios pessoais, ele tem que ser um princípio, ele tem que ser uma luta permanente, o que também só é possível se houver cada vez mais um incentivo a um controle das pessoas representadas que se sobreponham àqueles ocasionalmente dirigentes. Então, os mecanismos de democracia, de Assembleia Geral, os mecanismos de conselhos de base, os mecanismos onde os setores pela base organizados superem o poder de decisão das direções é determinante. Então, nesse sentido, nós achamos que o problema da burocratização é um problema meio que da natureza, se não da natureza, mas inseminado, né? Desde a natureza da conquista dos sindicatos, mas pela própria burguesia, pela própria patronal, pelos próprios governos. Ninguém está imune a isso, então o que nós temos que ter é muita vigilância, batalha, democracia operária e, acima de tudo, compreensão política, estratégica, de que uma ferramenta para lutar não é uma ferramenta corporativa, não é uma ferramenta simplesmente imediata, mas que ela sirva de ponto de apoio para a conscientização política, para um combate crítico ao sistema que oprime e que explora, e que possa semear a possibilidade de uma sociedade diferente. Então, é uma combinação de prática e de teoria, de convicção, de autocrítica permanente e de deixar que o controle seja sempre daqueles representados sobre aqueles que ocasionalmente estão neste ou naquele posto de direção. No seu entendimento, a CUT, a Força Sindical, né, a CTB, falham nesse sentido? Veja, o primeiro tema que nos diferencia muito antes, eu não diria nem antes, nem no paralelo, ou seja, igualmente que diferencia e que justifica esse esforço da afirmação da CSP Conlutas como uma alternativa de direção, é o elemento programático, é o elemento do que, para que nós nos propomos, qual o sentido da nossa existência, ou seja, qual a compreensão política, qual é esse critério da independência de classe. Então, a primeira diferença é programática, ou seja, representar os interesses e organizar os trabalhadores, as trabalhadoras, a juventude, o povo pobre da periferia, no sentido de combater as mazelas do capital, de lutar pelo imediato, pelas necessidades imediatas, mas, ao mesmo tempo, discutir a necessidade
de superar essa sociedade. Portanto, esse princípio estratégico, somado ao princípio da independência de classe, que é não submeter os interesses dos trabalhadores, dos camponeses ou do povo da periferia aos interesses do capital, ou seja, do empresariado, ou seja, não apostar em programas meramente de conciliação de comum acordo entre patrão e peão, como eu costumo dizer, porque normalmente vai dar a benesse a serviço do lucro, a serviço do status quo. Então, a primeira diferença é programática, é de princípio, é de independência de classe, é de estratégia contra o capitalismo, é de ter uma visão internacionalista das demandas da classe trabalhadora, partindo cada um da nossa demanda específica, mas fomentando essa consciência internacionalista, é a aposta primeira na mobilização. Tipo, eu diria assim, nós temos que organizar, mobilizar para, depender das necessidades, negociar em melhores condições, e não negociar para impedir a mobilização, que é o que acaba se materializando com a opção de outras centrais. Então, a diferença é de princípio, é de programa, é também de maneira organizativa, mas é de estratégia, é de não ter a conciliação de classe, ou seja, então essa é a nossa diferença com a CUT, com a CTB, diferença estratégica, o que não nos impede, por vezes, ao contrário, de ter ações comuns, de ter luta comum com os companheiros das outras centrais, agora com esse diferencial de princípio, de programa e de estratégia. Certo. Quando você fala aí de ação comum, né, dessas centrais da CSP com lutas com outras centrais sindicais, você fala exatamente o quê? Como que funciona essas ações em comum? Por temas específicos, vou te dar um exemplo. Ano passado se tentou por 2 vezes, a partir do governo Bolsonaro, se impor uma destruição, mais um ataque, né, ao direito dos trabalhadores, com uma MP 936, que desmontava centenas de artigos da consolidação das leis do trabalho no Brasil. Nós fizemos uma campanha comum, atos comuns, entrevistas, debates, lives, manifestações, protestos. Então, isso é possível e é necessário fazer, porque é de interesse comum da classe trabalhadora e nós temos que buscar a máxima unidade, ainda mais, para enfrentar esse governo ultraliberal na economia, ultraconservador nos costumes, ou seja, esse governo genocida que está aí. Então, nós desenvolvemos comumente uma campanha pelo Fora Bolsonaro durante o ano passado. Então, é possível e necessário que a gente, a partir da nossa convicção em afirmar ferramentas de luta, tenha também a compreensão, a capacidade de desenvolver ações de luta, ações de combate que permitam unificar o máximo possível do conjunto da classe trabalhadora e suas organizações, seja na juventude, seja no movimento sindical e popular. Então, para a ação direta, é importante unir a todos para enfrentar qualquer governo de plantão, como nesse momento agora o governo Bolsonaro. Adenagros, eu tenho aqui uma preocupação, né, que é o seguinte, hoje eu vejo, né, digamos assim, 95%, né, da nossa esquerda já pensando em eleições, né, já pensando em eleições no Lula, né, só que o que acontece, né, eu fui militante da POSP por parte da oposição na época do governo Dilma, né? E eu via a POSP muito burocratizada, né? É possível prever, né, uma paralisia maior dessas centrais sindicais, né, como a CUT, a CTB, caso o Lula se eleja novamente? Bom, infelizmente é possível, não sei se mais ou se menos, mas que é possível que se reproduza uma postura de conciliação, ou seja, de defesa da estabilidade do governo em detrimento de uma luta mais acirrada pelos interesses dos trabalhadores, como nós vivenciamos nas experiências do governo do PT, lamentavelmente é possível. É, inclusive, parte das coisas que justificam o surgimento e a existência da CSP com lutas. Então, é, eu te diria com nenhum prazer, né? Mas com a certeza de que, infelizmente, essa possibilidade
de um maior imobilismo, de um maior comprometimento, de uma maior confusão entre o que é o papel da direção dos sindicatos, das centrais, e o papel dos balcões gestores governamentais, está inclusive antecipado aí nas possibilidades, nos debates, na defesa de frente ampla, na defesa desse ou daquele candidato. Então, infelizmente, essa pedra está cantada novamente, e nós temos que insistir na crítica, na luta, e na afirmação de alternativas de direção para o movimento. Mas, sim, a possibilidade, lamentavelmente, existe. Ô, Atenágoras, o que você comentasse, sobre algumas coisas que eu percebo também, né? Por exemplo, 2022 já começou, né, com aquela audiência absurda do Ministério da Saúde para aprovar a vacina que já estava para a criançada, que já estava aprovada, né, pela Anvisa, né? E infelizmente eu não vi nenhuma resposta, né, da esquerda em torno disso, né? Porque assim, porque ao meu ver aquilo lá foi um absurdo, um show de horrores, né? Ter gente, né, escutar o lado dos antifacina, né, que não deveria ser escutado, na minha opinião. E eu não vi nenhuma ação, né, da esquerda, né? Por quê? Não, então, veja, posições políticas têm tido e há que se fazer justiça, e do ponto de vista do combate, da denúncia, do negacionismo do governo Bolsonaro, tem sido uníssono, do ponto de vista das declarações, das manifestações, das entrevistas, a posição do movimento de esquerda em geral e das centrais sindicais nesse sentido. Ocorre que daí há um processo de mobilização, há um processo de enfrentamento maior a todo esse caos, que há um dique, há uma diferença. Veja, nós realizamos no ano passado 6 atos nacionais em mais de 300, 400 cidades do país pelo Fora Bolsonaro, e quando chegou em outubro, tratou-se de ir desmontando as mobilizações gerais, exatamente para poder buscar canalizar as coisas para o processo eleitoral. Então, é muito salutar, foi muito importante, nós valorizamos muito a ação comum, e ela deveria seguir, inclusive em momentos como esse que tu citas agora, ou seja, nesse combate ao negacionismo, esse enfrentamento a essa política genocida que agora atinge diretamente as crianças do nosso país, né? Ou seja, parece uma coisa patológica, uma coisa doentia, uma coisa de perseguição, uma coisa que se cria entraves para fomentar, inclusive, a possibilidade de mais mortes, e agora, nesse momento, das crianças, das novas gerações do nosso. Crianças de até 5 anos, 11 anos, ou seja, é extremamente absurdo. Então, o ponto de vista crítico, ele foi expressado, mas nós estamos tratando aí, na verdade, se fosse formal, de uma aprovação da Anvisa de 20 de dezembro, 16 de dezembro, então é um mês de coisa, e pegou todo um período aí de final de ano, essas coisas todas, mas o mais importante, na minha opinião, não é tão pouco que não houve um chamado à mobilização agora, é que houve um desmonte desde antes de um processo maior de mobilização que possibilitasse a derrubada do governo, o fortalecimento da possibilidade de uma greve geral, e tudo isso é que foi aberto mão já há mais de 60 dias, e que agora as coisas entram um ano canalizando tudo aí para o tema das eleições. Então, o macro é mais grave do que também se reflete grave esse tema específico, mas eu localizaria a discussão nesse enquadramento aqui, neste momento. E por que que houve esse desmontamento aí das mobilizações pelo Fora Bolsonaro? Então, olha, veja, na nossa opinião, a opinião aí da central, a opinião acumulada da CSP Condutas, o processo da mobilização direta é uma necessidade para enfrentar o desemprego, a alta dos preços dos alimentos, que ninguém suporta mais. Porque quando se fala de inflação de 10%, isso é uma inflação formal e geral. Quando você transforma essa inflação para o preço dos alimentos, significa uma inflação quase o dobro disso para quem vive de um salário mínimo, para quem paga aluguel. Então, a situação de desemprego, de precário, 40% dos trabalhadores
das trabalhadoras brasileiras, o que abarca uma grande parte da nossa juventude, está na informalidade, ou seja, está trabalhando para os aplicativos nessas condições que de vez em quando eles se levantam e gritam contra essa situação. Ou seja, esse é o cenário que justifica mais do que nunca, somado a uma política genocida que já levou a mais de 600 mil mortes e que agora ataca a possibilidade da saúde das nossas crianças, mas mais do que nunca isso justifica um processo de sequência da mobilização para interromper esse governo genocida, esse governo entreguista, esse governo que está destruindo as nossas gerações agora. Então, nós achamos equivocado, nós achamos um erro grave submeter toda essa necessidade da luta e a necessidade vital de se libertar desse governo ao calendário eleitoral de outubro do ano que vem, para um governo que venha a tomar posse, ou seja, daqui a um ano. Então, daqui a um ano vai ser muito sofrimento, muita morte, muito ataque ao povo originário, ao povo indígena. Então, nós achamos que a opção feita, aí, depois desse comentário geral, tentando responder, a opção feita foi a opção pelo tatame eleitoral. Foi a opção por tentar derrotar o governo apenas no quadrado do regime democrático burguês das eleições. E nós sabemos que a cada 2 anos tem eleição nesse país, entra governo, sai governo, as condições de vida só vêm piorando porque há uma crise brutal no sistema capitalista, lá fora e aqui dentro. Então, não vai ser através das eleições que nós vamos conseguir as transformações estruturais e necessárias para a vida do nosso povo. Então, essa opção feita pela cúpula dirigente das maiores centrais sindicais brasileiras e também dos grandes partidos ditos de oposição é uma opção que vai de encontro ao verdadeiro interesse, à verdadeira necessidade da classe trabalhadora nesse momento, que é botar o governo para fora imediatamente. Então, nós da CSP Comunas vamos seguir insistindo. É necessário retomar o processo de mobilização, derrubar o governo e construir as condições para melhores condições de vida nesse país. Então, são diferenças de mundo, de programa, de como observar, inclusive, o papel das direções do movimento que nós registramos aqui nesse momento. Agora vamos ir para umas questões um pouquinho mais polêmicas para poder, digamos assim, apimentar o debate, Atenágoras. A primeira questão é a questão do super impeachment, né? Eu primeiro queria que você respondesse qual que foi a posição da CSP com Lutas e da sua direção majoritária em relação à questão do super impeachment, né? Porque, para mim, foi bastante complicado, né? A parte da esquerda posar com setores da direita e setores, digamos assim, ex-bolsonaristas, né? Como que você avalia essa questão? Então, esse é um tema bom, porque, veja, é necessário, Guilherme, o que a gente acumula, o que a gente tem acumulado na CSP com Lutas, veja, ó, a defesa do nosso princípio, a defesa do nosso programa, a defesa da nossa estratégia, a defesa da independência de classe, da ação direta, da luta contra o capitalismo, tudo isso contra qualquer governo de plantão, ela não pode, não deve se confundir com as necessidades das lutas objetivas. Então, veja, houve uma grande polêmica. Você citou o problema do superimpeachment, mas isso se desdobrou para as manifestações também. Houve uma grande polêmica na esquerda, eu não sei ao certo qual a tua opinião, mas independentemente disso, com setores da esquerda dentro da campanha Fora Bolsonaro, se nós devíamos ou não aceitar que setores assumidamente de direita viessem para as manifestações pelo Fora Bolsonaro. A posição da CSP com Lutas é pública, explícita. Nós não temos dúvida que para derrubar o governo nas ruas, todo mundo que queira levantar a bandeira, vou repetir com ênfase, todo mundo que queira levantar a bandeira do Fora Bolsonaro nas ruas conosco, por mais que tenham interesses diferentes do nosso, é bem-vindo. Se trata de uma ação direta, se trata de uma mobilização por um ponto comum. Isso também vale para um super impeachment, para um protocolo. Entende? Isso não significa qualquer aproximação ou qualquer comprometimento estratégico ou programático da CSP com Lutas ou de outras organizações do movimento com setores da direita. Aliás, o Guilherme, programaticamente, de fundo,
Qual é a grande diferença da gente estar numa mobilização com o PT, PCdoB, com o PDT, com rede, com a dita esquerda do ponto de vista estratégico, programático, e alguns setores de partidos de direita que também defendem o regime democrático burguês. Eu não falo da ultradireita. Então, veja, numa luta contra uma privatização, por exemplo, da Vale do Rio Doce, uma luta contra a privatização da Petrobras, que está sendo atacada agora, da Eletrobras, dos nossos Correios, para ir para as ruas, nós temos que somar força com todos aqueles que topem defender o patrimônio nacional. Isso se trata de mobilização, de ação direta. Então, não vejo nenhum problema de setores da esquerda, incluindo a CSP com lutas, fazer protocolo comum com organizações de direita por um ponto extremamente específico ou por fazer uma mobilização de rua. São nossos inimigos estratégicos iguais na hora da defesa do interesse dos trabalhadores e na hora da luta em defesa da vida contra o lucro. Então, essa é uma polêmica, eu acho, sadia, importante, e jamais me permitiria aqui não deixar bastante explícita a nossa convicção do acerto político dessa relação dialética e diferente daquilo que é o princípio, o programa de uma organização e a sua necessidade tática para lutar junto por pontos específicos nas ruas, com todos aqueles que topem. Por exemplo, agora, numa luta pelo Fora Bolsonaro, todo mundo é bem-vindo. Qualquer setor que tope ir para as ruas pelo Fora Bolsonaro para derrubá-lo agora, na nossa opinião, cabe nas ruas junto conosco. Atenágoras, né, você falou aí, você não sabe qual que é a minha opinião, eu tenho uma seguinte impressão, uma seguinte ideia que é o seguinte, né, que quando, né, começaram a cogitar, chamar esses partidos, né, de direita, né, até o chamado centro, né, esquerda, que na verdade, né, não tem muito, né, de esquerda, né, as mobilizações começaram a esvaziar, né? Você acredita que isso levou em conta também? Porque, né, eu vejo que o pessoal da esquerda, principalmente que se reivindica de esquerda, não bota muita fé, por exemplo, no MBL, ou qualquer coisa que se chama terceira via, por exemplo. Nós também não colocamos, aliás, nós achamos que projetos organizativos como o MBL são projetos contra a classe trabalhadora, que nós devemos enfrentá-los do ponto de vista programático. Mas eu não acho que foi isso que explicou o esvaziamento dos atos, não, Guilherme. O esvaziamento dos atos, entre outras coisas, tem a ver com o grau maior ou menor de comprometimento da direção do movimento. Desde outubro. O último grande ato foi dia 2 de outubro. Não é simplesmente pelo fato de que se passou a discutir uma coisa mais ampla de direita e que as pessoas não foram para a rua. É um problema de ter um processo de encadeamento a serviço de alimentando uma estratégia eleitoral para desembocar agora, e não uma estratégia para derrubar o governo de fato. Isso na opinião da CSP com Luta, está bastante explícito. Ademais, né, seja os nossos grandes atos, ou seja os menores em unidade mais ampla, o que nós não conseguimos e devíamos seguir tentando era extrapolar todas essas bolhas, ou seja, num mecanismo de construção de uma greve geral pelas fábricas que debatesse, que chamasse a juventude trabalhadora para ir construindo, para ter uma ferramenta que interrompa quem financia esse genocídio, ou seja, interromper a produção. E isso nunca foi aceito pelas grandes organizações que coordenam a campanha junto conosco fora Bolsonaro. Entende? Então, houveram outras opções que não fosse a da radicalização do movimento e da luta, e repito, essa crítica nós fazemos com bastante dureza, mas sem impeditivo de seguirmos fazendo processo de mobilizações comuns. Então, eu não vejo que o fato de ter convidado essa ou aquela figura foi o elemento principal que diminuiu as mobilizações.
Isso tem um efeito? Tem. No setor da vanguarda, no setor organizado, tem. Mas isso não explica, a não ser essa instrumentalização anteriormente planejada, na nossa opinião, por parte da cúpula dirigente das maiores centrais e dos maiores partidos políticos que se dizem de oposição e de esquerda ao governo neste momento. Tudo bem, mas, por exemplo, você falou aqui, né, da radicalização do movimento, né, de parar a produção e, tipo, parar que quem financia esse genocídio continue financiando, né? Aí eu te pergunto, né, na hora dessa radicalização, esses setores de direita não poderiam pular fora do barco? Eles nem entrariam no barco, Guilherme. Eles são contra um processo de radicalização. Nós não temos essa ilusão. Não se convoca amplos setores para uma mobilização pelo Fora Bolsonaro, acreditando que eles vão defender a luta contra a reforma trabalhista. Eles são a favor da reforma trabalhista. Esses setores são neoliberais, são inimigos da classe trabalhadora. Não existe essa ilusão, não existe um sinal de igual em torno a isso. Então, não se convoca uma mobilização comum por um ponto com quem quer que seja, acreditando que esse setor vai estar na mesma trincheira nossa ali na frente, na defesa do interesse dos trabalhadores. Não, eles vão defender os interesses da burguesia, os interesses do mercado, os interesses, inclusive, em muitos casos, da opressão e das pautas conservadoras, ou da ilusão pura e simplesmente na institucionalidade burguesa ou nessa justiça que, em última instância, protege os ricos. Então, não se trata de achar que fazer uma ação comum com eles, eles vão estar do nosso lado. Não vão estar do nosso lado. Agora, ter essa consciência é diferente e é equivocado nós termos essa consciência e, por esse motivo, não fazer combates comuns com eles quando isso é possível, por um ponto, e quando este ponto interessa a classe trabalhadora naquele momento ou naquela conjuntura. É assim que nós vemos a dinâmica da discussão. Maravilha. Outra questão que aí particularmente eu tenho alguma diferença, né, com a direção majoritária da CSP com lutas, né, é em relação à questão, né, do que muitos da esquerda, ou 99% da esquerda fala, do chamado golpe institucional, né? Apesar de ser um crítico, apesar de eu me considerar oposição ao governo, né, aos governos do PT, né, não manter aquela ilusão de que o Lula eleito vai ser salvador da pátria, eu reconheço que, né, que o que aconteceu em 2016 foi um golpe, né? E eu vejo que a parte do setor majoritário da Conlutas não vê muito assim. E acho que, né, quando se adota uma política errada, a gente corre o risco de cair num isolamento, né? Sei lá, eu acho que a Conlutas poderia ter nesses últimos anos sair mais forte do que do peso que ela tem, né? Como que você vê essa questão? Quem golpeou quem, Guilherme? Olha só, o PT não sustenta, a direção majoritária do PT não sustenta a teoria do golpe. Isso está explícito agora nas páginas de jornais, as declarações do vice-presidente do PT, inclusive, nacional. Você não ouve sequer o Lula dando uma entrevista sobre o problema de golpe. A que serve essa instrumental? Veja só, o que houve? Houve uma crise econômica brutal, houve uma opção do governo do PT para defender os interesses do mercado, houve uma aliança com setores espúrios para governar, como se está se construindo novamente, inclusive com os golpistas, com os velhos coronéis do Centrão do Nordeste, com tudo isso, até com Alckmin agora. E é nós que vamos ficar falando no golpe, Guilherme? Entende? O que é um golpe institucional? Tá bem. Houve um golpe institucional e isso tudo serve para fazer o quê? Porque você disse, ó, como a Conlutas não reconhece, ela vai para uma política errada. Tá bom, vamos lá. Essa turma disse que teve um golpe. E essa é a política para aplicar em relação ao golpe? É essa política aí? Se juntar com os golpistas, numa aliança sem princípio?
num projeto de governo que junta Deus e o mundo, e mais Raimundo e os golpistas, tudo. Ou seja, para que serve a instrumentalização do golpe? Se não for para uma política coerente. Qual é a política coerente? Então, Mas, veja, qual que é a política coerente? mas até De que aí, golpe nós estamos falando? peraí, mas até aí não pode se esperar muita coisa aí da direção do PT, né? Muito menos do Lula, que o Lula o Lula prefere, né, se aliar com um golpista do que mobilizar a classe trabalhadora. Mas está bem, nós aqui, vamos supor, nós admitimos que teve um golpe. Vamos lá, vamos junto. Qual é a política, então? Mobilizar a classe, né, fazer frente única, né, da classe trabalhadora para poder derrotar esse governo. Certo. Contra os golpistas, tudo, ou seja, todos eles juntos. E essa política não depende de você admitir que, não depende de você Frente única é aceitar. diferente, só uma coisa, frente única é diferente de frente ampla. Eu defendo a frente única e sou contra a frente ampla. Sim, frente única para lutar, nós estamos a favor, mas veja, o que isso tem a ver com o golpe? Que golpe? Quem sofreu golpe nos últimos períodos todos, cara, foi a nossa classe. Foi a nossa classe que estava com 14 milhões de desempregados no final do governo da Dilma, e foi por isso que rompeu com a Dilma, não foi por causa do Sérgio Moro e ponto. As condições de vida estavam insuportáveis, atacaram o PIS daqueles trabalhadores que tinham. Entende? E agora nós estamos tendo que lutar contra um governo mais violento. O principal inimigo nosso nesse momento é o governo Bolsonaro. Agora, ter esse inimigo como consciência de que nós precisamos derrubá-lo, não significa, na nossa opinião, se submeter a uma instrumentalização que nem o PT desenvolve do ponto de vista da política, porque quem está parado, assim, me parece que há um setor da esquerda de fora do PT, um setor honesto, um setor combativo, que está muito mais atrelado a esse discurso do golpe que o PT inventou do que o próprio PT. Isso não se discute nos debates do PT, por exemplo, e se discute, não se sustenta, porque é com os golpistas que estão se aliando, entende? Então, a que serve a gente ficar parado? Tá bem, se a Colutas tivesse admitido que teve um golpe, a política seria diferente. Qual seria a política diferente? A nossa política é unidade de ação para botar para fora o governo Bolsonaro agora. Não submeter a luta e o interesse da classe ao calendário eleitoral. E se a gente admitisse que teria um golpe, a política seria outra? Não, seria essa. Porque não é isso que explica. Bom, sim. Mas como tu mesmo falaste, né? Esse é um debate vivo, importante no interior da central, mas que tem uma posição ampla, né? No conjunto da central, das suas posições, e que, ao mesmo tempo, as entidades, as organizações políticas que compõem a central têm autonomia de expressarem suas opiniões, mas eu sou daqueles que defendo a posição da CSP Comutas, ou seja, majoritária, a posição de Congresso, que é a independência de classe, a luta contra a conciliação de classe, a ação direta para botar para fora o governo, entendeu? Contra essa conciliação de classe que está sendo montada novamente. Aí são princípios acumulados que não se ancora nem para lá e nem para cá nessa discussão de golpe, entende? Senão numa coerência principista política e estratégica. Ô, Atenágoras, uma coisa que aí, né, a gente falou da divergência, vamos falar das convergências também, né? Uma das coisas que eu achei acertada aí por parte da CSP com Lutas foi o chamado aí do polo, né, socialista, que boa parte, né, da central, né, participou, e eu inclusive participei do ato de o primeiro ato aí que teve aí do polo, né? Eu queria saber qual que é a perspectiva aí desse polo aí para 2022. Então, o Guilherme, eu também, junto com você, eu fui parte
ativa, né, do lançamento dessa alternativa política para o nosso país, que é o Polo Socialista e Revolucionário. A CSP Condutas, enquanto entidade, não tem esse posicionamento, não debateu internamente, mas, como você mesmo disse, amplos setores da nossa central estão empenhados na construção desse polo, várias organizações políticas, o PSTU, correntes do PSOL, setores independentes, sindicatos, movimentos populares, etnias indígenas, figuras públicas importantes, ou seja, é uma necessidade frente a todo o debate que a gente conversava aqui anteriormente, ou seja, há uma submissão total e completa da esquerda brasileira à repetição, à reprodução, inclusive é uma reprodução assim aprofundadamente exacerbada do que seria uma frente com setores da burguesia e com um programa burguês a partir da candidatura do Lula. Essa candidatura do Lula, inclusive, tem incidido fortemente na direção majoritária do próprio PSOL, que é um partido que nasceu da radicalidade contra a capitulação e as traições até programáticas do Partido dos Trabalhadores à época, mas vai todo mundo se submetendo a essa cantinela aí. Então, nós achamos que o lançamento do Polo ele tem essa virtude de poder ser um ponto de referência para os setores honestos, combativos e que tem esse elemento estratégico da luta contra o capitalismo e da crença na necessidade de uma sociedade socialista, sem burocracia, um socialismo que não se confunde com os socialismos burocratizados que a gente vê como experiência por aí afora. Então, eu, para além de, junto com você aí, ter sido parte desse lançamento, eu sou um otimista, um militante, e nós achamos que esse polo pode cumprir um papel importante como vazão programática para não submissão a essa conciliação de classe tão esdrúxula que está sendo gestada e impulsionada aí pela esquerda brasileira. Então, por um polo socialista e revolucionário, pela necessidade da Revolução Brasileira Internacional da classe trabalhadora. Eu acho importante a gente somar forças, aproveitar aqui o programa para chamar os ativistas a conhecerem, a acessarem a página, a assinarem o manifesto, e nós vamos ter, já a partir do mês que vem, iniciativas nos estados, nova plenária nacional, tudo isso está sendo discutido agora na retomada após o recesso, né, que já estamos aí em meados desse recesso, então, retomando os calendários aí, o Polo Socialista Revolucionário vai voltar também a ter as suas atividades, vai intervir nas lutas concretas e possível, provavelmente, também nas eleições como uma alternativa de independência de classe. Então, né, então o Paulo pensa, por exemplo, em lançar uma candidatura própria? O Polo vai discutir, o Polo já vai ter uma discussão, eu creio que a primeira discussão mais geral que deve ocorrer agora é uma discussão em torno a um programa para o país, todos nós juntos nesse Polo, toda essa gama de setores, né, organizados e não organizados, de lideranças, de ativistas, de setores da nossa classe. Eu acho que nós temos que preparar e nos somar em torno a um programa de país, e dentro desse programa de país, com esse elemento estratégico de enfrentamento e de superação do capitalismo, acho que nós temos sim obrigação de apontar referências, já que as eleições existem. Já que as eleições existem, que elas vão existir, e que uma parcela significativa do nosso povo vai às urnas, vai votar, vai renovar esperanças e ilusões novamente, eu acho que o Polo deveria se expressar numa candidatura que fosse de todos nós, uma candidatura com esse perfil classista para poder denunciar esse sistema, denunciar as mazelas do capital e também apontar a necessidade orgânica e estratégica dos lutadores classistas e socialistas nesse país. Então, eu penso que o esforço deve ser um programa e, nesse programa, candidaturas que possam expressar comumente esse amplo escopo que é o Polo Socialista e Revolucionário.
Você cita aqui o pessoal, que o pessoal, né, tá meio não, né, meio tá limpar, passar pano, né, mas tá totalmente, né, a reboque, né, do petismo, né, o que está acontecendo, na sua opinião, em relação ao pessoal? Programa. Uma adaptação, um distanciamento ou um revelar-se programaticamente no terreno da possibilidade da humanização do capital, a possibilidade de um pouco mais de distribuição de renda, dos limites de sobretaxar essa ou aquela grande fortuna, mas para que tudo fique como dantes. Então, é um abandono da estratégia necessária de uma radicalidade contra o capitalismo, uma submissão aos interesses parlamentares, dos cálculos eleitorais, né? Então, é quando a tática vira estratégia, é quando, para os socialistas ter uma voz no parlamento é algo muito importante, e por isso, taticamente, deve-se explorar essas possibilidades. A inversão, o que se assume é que isso é quase que o fim, é o estratégico, é o que mais interessa. E para eleger, submete-se todo um programa, e é o que nós estamos vendo com a direção majoritária do PT, essa submissão à frente ampla capitaneada pelo PT. Do No pessoal. caso do PSOL, né? No caso do É, PSOL. sim. E a gente sabe que tem setores aí do pessoal que não concordam com essa política, né? Qual a resposta, então, né, já que a gente está falando aí do polo socialista, que o polo tem que estar para esses setores? Então, eu aproveito para fazer um chamado a todos os companheiros e companheiras dessa esquerda do PSOL, das correntes organizadas do PSOL, que inclusive internamente combatem essa capitulação da direção majoritária. Existe aí um calendário interno do PSOL, que também é público, né, de definições que vão até abril, que tem a ver também com o calendário legal das eleições e os congressos internos, essa coisa toda. Nós queremos nos colocar aqui à disposição dos companheiros para que a gente siga fazendo o que a gente já faz junto, que é lutar nas ruas juntos, estar nas greves juntos, construir alternativas de direção como a CSP com lutas juntos, mas, ao mesmo tempo, chamar os companheiros a que venham, a que tomem, a que tenham como referência esse embrião do polo socialista e revolucionário como um ponto de apoio para essa militância estratégica, para essa militância que acredita na necessidade da construção do socialismo. Então, o que nós estamos tratando de fazer é ir criando as condições para que não só eu, você, setores, ou a própria CSP com lutas como um todo, setores dos movimentos populares como um todo, que já estão construindo o polo, lideranças políticas, mas não só para nós, mas que ele também seja essa possibilidade de abrigo, né? De acolher esses setores que, infelizmente, o mais provável é que sejam atropelados por mecanismos burocráticos de imposição de uma linha capituladora do PSOL à linha tática do Partido dos Trabalhadores e a sua grande frente ampla com setores da burguesia. Então, eu deixaria aqui essa porta aberta, mas, ao mesmo tempo, o registro da necessidade que nós temos de que toda essa turma venha conosco fortalecer essa alternativa que a nossa classe precisa aqui no Brasil. Frente a esse setor que se opõe aí à política da direção majoritária do PSOL, né, tem outro debate que acho que precisa ser feito, né, que é a candidatura do Clauber, né, que foi inclusive uma das propostas aí que esse setor tem, né? Como que você vê essa possibilidade de uma possível candidatura do Clauber, né, pelo PSOL? O Polo, a CSP apoiaria criticamente, abriria o debate? Como que você vê essa questão?
Então, veja, nós estamos tratando de construir um polo socialista e revolucionário, ao passo que nas disputas internas, porque trata-se de uma disputa interna no PSOL, ao passo que nas disputas internas do PSOL já havia sido lançada a candidatura do Glauber. O polo socialista e revolucionário aglutina muita gente que não é do PSOL, muita gente que vai além do PSTU, muitos setores independentes, outras organizações. Portanto, está aquém, está além, na verdade, da disputa interna do PSOL, né? Então, nós temos que respeitar o debate interno, a autonomia dos fóruns do PSOL, ver o que eles vão definir. Não só eu, né? Todo mundo, o que se aponta, o que se divulga é a possibilidade da candidatura do Glauber não vingar. Essa foi a primeira resolução, inclusive, já tomada, porque a decisão anterior, no ano passado, era se teria ou não candidatura própria. Essa decisão já foi enterrada, né? E agora vai se discutir como se trabalha as eleições, no caso do PSOL. Então, isso é um debate interno do PSOL. Nós vamos seguir construindo o polo socialista e revolucionário, e à luz da realidade, nós temos que fazer com que o polo intervenha nas lutas. Nós temos que ver se o polo consegue ser um instrumento catalisador de mobilização, de formação política, de mobilização, de aglutinação, mas de fomentar esse elemento estratégico da necessidade do socialismo no Brasil, da superação do enfrentamento do capitalismo. Então, bom, logicamente aí falo eu, né, pessoalmente, com todo o carinho do mundo, torço, respeito, incentivo as batalhas que os companheiros estão fazendo internamente lá no PSOL em torno da candidatura do Glauber, mas o que se propõe o Polo Socialista e Revolucionário é intervir nas lutas, fomentar estratégia e, no marco deste polo, ter um programa e uma candidatura, quem que vai ser, como vai ser, isso é um debate democrático para o futuro bem próximo, mas não tem um vínculo direto com a coisa do Glauber e tampouco está em oposição ao Glauber, entende? É uma construção à parte, alternativa e programática. Sim, você falou que a CSP é uma central que reivindica o internacionalismo, né? Eu queria te perguntar assim, vocês têm algum contato com alguma central de outros países, organizações aí de outros países, né? A CSP com lutas, e como que funciona essa relação? Sim, a CSP com Lutas é parte fundadora e constrói a Rede Internacional de Solidariedade, que aglutina dezenas de organizações de diversos países, da França, da Espanha, da Itália, aqui do nosso continente, da Argentina, do Paraguai, ou seja, são diversas organizações com as quais a gente se relaciona. Tem uma ferramenta que é a Rede Internacional de Solidariedade. Nessa rede a gente desenvolve lutas comuns, campanhas comuns, não só fóruns, debates, congressos, mas campanhas internacionais comuns. Até porque é essa forma de um exercício prático daquilo que é parte do nosso princípio, ou seja, essa vinculação da nossa luta aqui, tupiniquim, cotidiana, seja na educação básica, seja na construção civil, seja no setor metalúrgico brasileiro, ela buscar estar vinculada à luta do povo trabalhador internacionalmente. Queria aproveitar, inclusive, Guilherme, para denunciar e lamentar e ver em que medida, né, a gente junto pode cobrir de solidariedade o povo, salvo engano, é do Cazaquistão, que acabou de ter dezenas, nesse momento agora, dezenas de assassinados pela repressão, neste momento agora de tarde, que estavam em luta contra o preço dos combustíveis, contra a abusividade do preço dos combustíveis. Então, houve uma repressão violenta contra as manifestações que explodem contra a caristia já durante todos esses últimos dias, e a resultante uma repressão violenta que matou dezenas de ativistas, matou literalmente. Então, essa luta lá é uma luta nossa, é uma luta que nós temos que estar, digamos assim, mantendo viva, acesa e mantendo esse vínculo do internacionalismo, até porque enquanto um último irmão
da classe trabalhadora estiver sofrendo exploração ou opressão, isso tem que ser parte da nossa dor e do nosso programa Libertá-lo. Então, é um pouco com esse olhar que a gente traz aqui o tema. Bom, e com essa dureza da realidade do informe que eu dei aqui também, no tema internacional da nossa luta de classe. Maravilha, Atenagos. Agora aí para a gente fechar o nosso bate-papo e perspectiva aí para esse ano, né? O que vocês pensam, né? Que estão esperando? Bom, então, nós vamos retomar, ainda agora em janeiro, uma reunião da direção nacional da nossa central, vamos convocar uma coordenação nacional da central, que reúne dezenas e centenas de ativistas do país inteiro, e nós temos toda uma luta pela frente, nós temos, nesse momento, toda uma mobilização do funcionalismo em defesa do direito do serviço público, mas também dos salários dos servidores públicos. Nós vamos ter que retomar a nossa luta conjunta com os nossos irmãos indígenas, porque segue ameaçado o PL 490. Nós vamos ter que estar entrincheirados junto com as nossas companheiras mulheres na luta agora, fortalecendo para que o 8 de março seja um 8 de março de mobilização e de independência de classe, que não seja um 8 de março submisso ao calendário eleitoral, mas a pauta específica da mulher trabalhadora. Nós temos que construir um processo que unifique a luta pelo emprego, que exija dos governantes, ou seja, no mar dessa calamidade, ao mesmo tempo, e desenvolvendo instrumento de solidariedade, como nós estamos tentando agora fazer com os nossos irmãos da Bahia, de Minas e agora de Tocantins, com esse tema das enchentes, ou seja, a luta de classe não para. E nós temos que colocar todas essas iniciativas, ou seja, esses processos de mobilização, tentando dar a elas um sentido político comum, da unidade, de que nós temos que lutar junto e que temos que enfrentar o inimigo comum, de que nós precisamos retomar a pauta, a mobilização pelo Fora Bolsonaro e Mourão Jade, que nós não podemos submeter essa carnificina imposta ao nosso povo, às nossas crianças agora, ou seja, desse governo. Nós não podemos esperar as eleições, nós temos que construir uma greve geral. Nós vamos retomar todo o debate, toda a pauta que a Conlutas vinha desenvolvendo, fazendo exigência aos nossos companheiros das demais centrais sindicais para que a gente se unifique na luta, na ação, na mobilização pelo Fora Bolsonaro, já em defesa da vida. Um pouco esses os desafios emergenciais que nós temos pela frente. Ô, Atenágoras, antes da gente finalizar aqui o nosso papo, você falou aí da Bahia, a CSP com Lutas está fazendo alguma campanha em defesa dos trabalhadores da Bahia que estão sofrendo aí com essa enchente, né? E o que vocês estão fazendo, assim, por exemplo, de arrecadação, né, para que o ouvinte, se quiser ajudar, possa ajudar? Sim, estamos desenvolvendo uma campanha nacional de arrecadação voluntária, individual e das entidades. Nós já mandamos uma parte dos recursos aos nossos companheiros da Conlutas que estão na região de Vitória da Conquista e na região de Itabuna. Os companheiros já reuniram as entidades lá, já fizeram uma primeira movimentação solidária de doação. A gente continua o processo de arrecadação, com foco nesses dois polos, onde a CSP Conlutas tem um pouco mais de estruturação e onde são regiões bastante atingidas. E também estamos conversando agora com nossos companheiros de Minas, que também estão desenvolvendo a campanha. Então, essa solidariedade de classe ela é fundamental. A gente aproveita para pedir que todos aqueles que individualmente puderem contribuir, vai lá, acesse o site da CSP Conlutas, as redes da Conlutas, faz lá a sua contribuição, conversa com a entidade que tu te relacionas, seja ela popular, sindical ou de qualquer natureza, para nos ajudar a fazer chegar essa solidariedade nesse momento tão doloroso do qual passa o nosso povo na Bahia, em Minas e agora em Tocantins também. Você passa aí o link aí para quem é ouvinte possa ajudar, para poder postar aqui na nossa entrevista? Passo sim. Eu passo. Então, acho que é isso. Então, maravilha. Então, Atenágoras, estamos aqui encerrando, né, mais uma entrevista aí do Mesa de Debates, a primeira entrevista de 2022, espero aí que seja a primeira aí de muitas, né, porque precisamos aí, né, discutir, né, questões importantes aí da política brasileira, né, e internacional.
quero aqui agradecer ao Atenagros por ter aceitado o convite e passo a bola para ele fazer as considerações finais. Eu que agradeço o espaço aos que nos assistiram agora, aos que vão nos assistir depois, valorizar esse tipo de iniciativa de canal, ou seja, discutir política, divergir, ter produção coletiva comum, ter essa respeitabilidade da capacidade de na diversidade, a gente construir um caminho da classe trabalhadora que possa libertá-la. Eu quero incentivar, digamos assim, a que todos assistam, não este programa, mas os outros que forem desenvolvidos, como tu reivindicaste aí no ano passado, né? E agora continua esse ano, e nós, enquanto CSP Comunas, vamos estar à disposição aqui, em qualquer lugar, mas principalmente nas ruas, para que a gente junto possa botar para fora esse governo, defender a vida, né? Ao passo que a gente vai afirmando uma alternativa de direção para o movimento da classe trabalhadora brasileira, com independência de classe e com a crença no futuro socialista. Então, maravilha. Então, Atenagros, mais uma vez aqui agradecendo a ele por ter aceitado o convite, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco, curta esse vídeo, comentem, né? Concorda com a Atenagros e até mesmo se discorda com a Atenagros, como ele muito bem disse aqui, né? Através da diversidade do debate que a gente constrói, né, novos caminhos, principalmente num momento tão conturbado que o Brasil e o mundo estão vivendo, né? Então, eu quero aqui agradecer a você, se inscreva no canal, curta, né? Curta também a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e siga a gente no Instagram, Mesa de Debates, para acompanhar algumas das nossas publicações. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, né? Se cuidem e até a próxima. Fui!